Firme aí, minha gente. Veja a importância da cana-de-açúcar para o mundo europeu. Então, quando nós olhamos o açúcar, você pode pensar, raciocinar, mas ele era tão importante assim? O açúcar era chamado de ouro branco naquela época. E quem comercializava este açúcar era a Holanda. Como funcionava? O açúcar era produzido no Brasil, era levado para Portugal, Portugal vendia para a Holanda, tendo grande margem de lucro, e a Holanda refinava e era a grande distribuidora deste açúcar no mercado europeu, o que lhe dava uma extraordinária margem de lucro. Entretanto, não vamos esquecer que a Holanda, assim como a Bélgica, eram as províncias dos Países Baixos e pertenciam à Espanha. Nós tivemos o advento do processo reformista. Calvino, reformador da Suíça, ele pregou a glorificação do lucro. O lucro não era muito bem visto pela Igreja Católica. E o rei da Espanha era fanático, católico, fervoroso. Quando Filipe II da Espanha soube que a Holanda, um pedaço da província dos Países Baixos, havia se transformado em protestante, ele empreendeu uma guerra contra a Holanda. E a Holanda, que era um país de comerciantes, não teve dúvida. Também declarou guerra à Espanha. E nós vamos ter um conflito que iria durar décadas com a independência da Holanda. O rei Filipe II, quando ele se tornou rei de Portugal, repetindo, quando Filipe II, rei da Espanha, tornou-se rei de Portugal, caracteriza esse momento da história como União Ibérica, Portugal e Espanha sobre o governo de um rei, que é o Filipe II. Filipe II, agora como rei de Portugal, ele proibiu o comércio de açúcar com a Holanda. E o açúcar era um produto importantíssimo para os holandeses. Então a Holanda, ela que já estava em guerra contra a Espanha, agora visando a sua independência, ela vai invadir o Brasil por duas vezes. A primeira na Bahia, foram rechaçados em 1624. Mas em Pernambuco, que é o segundo local de invasão holandesa, ou Batava, eles foram bem-sucedidos. E permaneceram no Nordeste brasileiro por 24 anos. E é claro que pergunta-se a influência do holandês ou da presença holandesa no Brasil. Veja essa questão da Universidade Federal do Paraná. O quadro político-econômico fundamentado na empresa agrícola, na qual se baseou a colonização do Brasil, sofreu transformações com a união das coroas de Portugal e Espanha em 1580. A Holanda, que promoveu guerra contra a Espanha, exerceu influência direta na colônia portuguesa na América. Antes de irmos para as alternativas, não esqueça que a união das coroas de Portugal e Espanha em 1580, chama-se União Ibérica. E a União Ibérica duraria de 1580 a 1640. Mas agora vamos para o que pede a questão. Qual a influência direta dos holandeses na colônia portuguesa na América, no caso o Brasil?
Letra A, ocupando grande parte da região produtora de açúcar. Verdadeiro. Eles se estabeleceram em Pernambuco e depois foram dominando o resto do Nordeste. Mas, quando olhamos aqui, vemos essa belíssima gravura, essa pintura maravilhosa da Batalha dos Guararapes, que é a batalha decisiva. Teve a primeira e a segunda batalha do Guararapes. Os holandeses derrotados, eles acabaram se retirando. Muito bem. Retornando à questão, então, já sabemos que a letra A está correta. Letra B. Destinado capitais para atividade mineradora, visando a exportação das Minas Gerais? Você nunca ouviu falar que o holandês destinou qualquer tipo de recurso para atividade mineradora? A atividade mineradora no Brasil terá grau de importância só no final do século XVII. E quando nós estamos falando em invasão holandesa no Brasil, nós estamos falando no século XVI e no século XVII. Enquanto que a atividade mineradora no Brasil, ela só vai acontecer no finalzinho do século XVII e início do século XVIII. Então, minha gente, esta alternativa, ela está bem comprometida. A alternativa A está correta, né? É a certa mesmo, né? Veja lá, minha gente, letra C, fazendo deslocar o eixo econômico do centro-oeste para o leste. O que é isso? O açúcar estava lá no Nordeste que deslocou. Completamente errada. Letra D, incentivando a indústria da pesca, única atividade rentosa na época. Ora, o açúcar era tão importante que foi até um elemento motivador. Como é que vai ser a indústria da pesca? Está errado, não é? Por favor, essa questão. Letra E, implantando a cultura cafeeira e modificando as bases do sistema econômico. Cultura cafeeira, importantíssima. O nosso ouro verde, ela é a estrutura básica de parte do império, da própria república, mas não no Brasil, colônia, minha gente. Então, ficamos com a letra A, sem dúvida alguma. E já vamos passando para outra questão, correto?